vocês me pedem que eu não faço, né? Vocês comentaram aqui que queriam um modelo de redação sobre educação financeira, tá? Então, assim, eu não trouxe um modelo daquele que vocês vão copiar e aplicar no Enem, mas eu vou mostrar um modelo que seria um modelo super legal, bem ideal, um modelo pensadinho aí em relação ao tema educação financeira. Serve para concurso, serve para vestibulares e serve para o Enem, desde que tenhamos um texto dissertativo argumentativo, tá bom? Então, a gente vai falar aí sobre esse modelo pronto de educação financeira. Oi, meus amores, tudo bem? Eu sou a Chay, prof de português e redação aqui do Português Sucesso, e eu sempre tô aqui com vocês trazendo muito conteúdo de redação. Eu também corrijo redações, estou aqui embaixo, tem um pacote chamado Correção de Sucesso, pacotinho, né, do qual eu posso corrigir essa redação, que é muito importante para você, tá? Sem enrolar, sem deixar vocês desesperados, vai deixando o like, vai ativando a notificação. Enquanto isso, eu já espelhei a minha tela aqui e a gente vai mostrar aí pra vocês, então, esse modelinho aí de redação sobre educação financeira. Deixa eu me ajeitar aqui nessa minha cadeira, porque fiquei perto, fiquei longe, fiquei perto, fiquei longe. Mas o importante é eu conseguir mostrar bem certinho pra vocês sobre educação financeira, tá? Então, agora que eu já estou aqui no cantinho da tela, eu vou mostrando pra vocês e a gente vai conversando, vai marcando aqui as partes importantes desse texto, né? Quando eu tenho uma redação, vocês não esqueçam que a gente tem que contextualizar, tem que mostrar a tese e tem que trazer a problemática lá na introdução. Então, aqui eu tenho a minha introdução, né? E ela começa dizendo assim, ó. O filme brasileiro, Até que a Sorte Nos Separe, mostra a história de uma família que se torna milionária após ganhar em uma aposta na loteria. Porém, em pouco tempo, né, a família volta à pobreza por não saber administrar os gastos do cotidiano. Aqui eu tenho o que a gente chama de contexto. Nesse contexto eu usei um filme Até que a Sorte Nos Separe, aquele que é com o Leandro Hassum, tá? Resumindo, né, ele ganha na loteria, acho que é na Mega Sena, fica milionário, mas ele não sabe administrar. Então ele fica rico e fica pobre. Contextualiza com o tema educação financeira no Brasil, né? Já que a gente entende que educação financeira não é uma pauta hoje que tem nas escolas, a gente não tem educação financeira no Brasil. No entanto, muito além da ficção cinematográfica, além né, a falta de planejamento financeiro é observada no comportamento de endividamento do cidadão do Brasil, sendo decorrente da permanência de uma cultura consumista na sociedade, bem como a ausência de educação financeira na base educacional. Eu assumo aqui, né, a nossa tese e depois eu trago duas problemáticas, né? Quais são as problemáticas? A permanência de uma cultura consumista na sociedade e a ausência da educação financeira, tá? E digo que, dessa maneira, é necessário conduzir a importância, né, dessa maneira é necessário conduzir a importância da educação financeira na vida e para o futuro. Ó, conduzir a importância, tá? Que era importância, ok? Então, eu tenho, ó, não esqueçam, eu tenho aqui o repertório, trouxe o filme, tá? Trouxe a tese e trouxe dois causadores, né? Então, o endividamento aí do cidadão, porque ele tem uma permanência de consumir e não sabe consumir, e eu tenho uma base, né, fraca educacional. Agora, a gente vai para o desenvolvimento, onde eu vou ter que desmembrar primeiro a questão sobre a consequência, né, de consumir demais. Então, primordialmente, aqui, é válido ressaltar que grande parte da população sofre com consequências da desinformação financeira e, com isso, o hábito do consumo excessivo. Segundo dados do Serviço de Proteção ao Crédito, o famoso SPC, Serasa, quando você não paga, você vai para o SPC, cerca de 40% da população é inadimplente. Esse cenário deve-se principalmente à falta de planejamento financeiro, que infelizmente leva à reprodução de hábitos consumistas, tá? Dessa forma, verifica-se a existência de uma cultura de descontrole econômico que leva o indivíduo às dívidas, inadimplência e perda de patrimônio. E se liga lá, quando a gente falou do filme, né? Não adiantou ganhar dinheiro se não sabe administrar. Então, aqui a gente tem o tópico, ó, a gente tem o tópico, né? Depois a gente tem um dado, tá?
40% da população é inadimplente. De onde vem esse dado? SPC. E a gente faz um fechamento. Isso aqui é muito interessante para vocês, porque é a estrutura que a gente precisa dentro de uma base de redação sobre educação financeira. Vamos lá, vamos retomar. Por que as pessoas se endividam? Porque elas consomem demais, não têm dinheiro para pagar tudo que elas compram. Por que elas não têm dinheiro para pagar tudo que elas compram? Porque elas não se educaram financeiramente, ou porque realmente elas não têm condições de querer comprar algo acima do patamar delas, né? E por que elas querem comprar algo acima daquilo que elas podem? Falta de planejamento, falta de educação financeira, que é você não sair comprando porque você quer, mas sim porque você tem condições. Mas hoje a mídia, né, nos leva muito ao padrão de consome, consome, consome. Agora a gente continua e esse parágrafo ficou um pouquinho maior, tá? Em outro ponto, é importante evidenciar que a educação, e aí é um parágrafo maior porque ele vai falar sobre educação, além de possibilitar o uso correto do dinheiro, evita que em tempos de crise não haja subsídios para a reestruturação familiar na geração de gastos. Olha só, que interessante. Olha o contexto. Como caso análogo, ao se observar a crise de 29 ocorrida nos Estados Unidos, em que a euforia econômica desregrada impulsionou investimentos compulsórios na Bolsa de Valores, fato que disparou a especulação monetária e a cascata de desemprego, este período da história, contudo, demonstra que crises econômicas desequilibram a continuidade financeira e, desse modo, a consequência de se precaver contra essa situação impede maiores transtornos para se reestruturar futuramente. Por isto, pois posto, faz-se mister a reformulação da postura passiva diante do manejo autônomo do dinheiro. Então, olha só, eu trago a falta de educação financeira, reserva. Lembra da reserva de emergência? Que é o dinheiro que você tem caso amanhã você seja desempregado, as coisas quebrem, você não dê certo naquele seu negócio? É uma reserva de emergência. Quantos brasileiros têm o que a gente chama de reserva de emergência? Quantos? Tá? Faz uma reflexão, né? Por que a gente não tem? Porque a gente não é ensinado a ter. A gente muitas vezes vê que fulano tem porque tem. Fulano não tem porque não guarda. Mas só tem quem guarda. Então, quando você vai parar para escrever uma redação sobre educação financeira, você mesmo vai perguntar se o quanto você tem educação financeira. E aí vem os contextos, né? O contexto 1 falou sobre o filme que tudo ganhou e tudo gastou. 2 vai falar sobre 40% da inadimplência. 3, crise de 29, contexto, olha só, contexto histórico, tá? Deu certo aqui? E aí, como você sabe, a gente, quando tem um problema, resolve. E como que a gente resolve? De maneira muito prática, trazendo o MEC, que eu sempre digo pra vocês, traz o MEC que dá certo. Fica evidente, portanto, que a educação financeira e o endividamento da população é um problema cotidiano da sociedade brasileira. Ficou claro? Sendo necessário que o Ministério da Educação, responsável pela formação básica, insira nas escolas, desde o ensino fundamental, matérias que contemplem o ensino financeiro, de maneira integrada com matemática, língua portuguesa, ciências e história, para que o aluno perceba tanto a aplicabilidade dessas matérias no cotidiano, quanto para, de fato, formar cidadãos capazes de pensar sobre o dinheiro para melhor aplicá-lo. Assim, frase final, espera-se que o brasileiro não dependa da sorte de uma loteria, mas que saiba administrar suas finanças, além de acumulá-la, tá? Então, simples, linguajar simples, palavreado simples, tá? É muito fácil de ser feita, muito fácil de ser lida, muito fácil de ser entendida. O vídeo ficou super curtinho, a gente tá aqui com menos de 10 minutos de aula, e a gente tem um modelo que não é um modelo para você copiar, mas é um modelo para você entender. Opa, olha só os contextos históricos que utilizou, olha só como que resolveu, tá? Então essa é a pretensão. Eu acho que você vê redações que são, que se encaixariam, que seria uma nota máxima, fazem muito sentido para você. Percebeu que tem repertório, né? Volta lá aqui na redação, ó. Percebeu que tinha aqui no início os seus contextos, né? A tese, a problemática, que depois conseguiu discorrer sobre a problemática, finalizou, trouxe dados, tá? Que traz um exemplo muito importante, contextualiza com uma época histórica, um fato marcante da sociedade, né? E por fim, soluciona esse problema de forma a ter quem e como que vai ser resolvido, tá bom? E as consequências boas dessa solução.
Então é por isso que eu trouxe esse modelo. Espero que vocês tenham gostado, já que vocês me pediram tanto sobre educação financeira. Um beijo, até a nossa próxima aula.